já passou aqui, é importante para quem vai acompanhar depois, você já passou que você fez o latim na instituição, acho que é Faculdade São Bento, se eu estiver correto. Isso, eu tenho licença. Sim, pode continuar. E passa um pouco também aonde o senhor, como pesquisador de grego e de hebraico, que isso daí é importante, porque hoje as pessoas elas querem sempre saber, né, quem que é o professor, da origem do professor. Esse tipo de informação acho que vai ser importante a gente deixar registrado. Então, ó, cursos de hebraico eu fiz 3 anos e meio, era o antigo centro judaico lá na freguesia do Ó, não é licenciatura oficial, mas foi 3 anos e meio de um curso muito intenso. Curso livre, né? Vamos dizer assim. O livre, mas como era pesquisadores. Tem uma estrutura muito boa, né? 3 anos e meio, só que a gente já praticamente há 15 anos. E curso de grego eu fiz 4 extensões universitárias na própria Universidade de São Paulo em 2009. Agora, a licenciatura mesmo, eu tenho licenciatura em latim pela Faculdade de São Bento e tenho também um título lá de pesquisador em crítica textual latina, que é diferente. Existe, aqui o pessoal conhece mais a crítica textual do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e mais conhecida ainda a crítica textual do Novo Testamento. Mas existe também, principalmente na Europa, né, a crítica textual das Vulgatas Latinas, que eu tenho uma especialização, e também licenciado em português pela Uninove, né? Aí eu tenho, claro que é natureza livre, mas eu tenho um doutorado pela faculdade que é reconhecida pela CGDB da Bahia, Facteba, e tem um doutorado em exegese pela Faculdade Manantial de Buenos Aires, que era um título que foi trazido pelo doutor Adailton, inclusive no Brasil eu, o pastor Ailton José Alves e Ezequias Soares. Nós 3 temos esses 3 títulos da Faculdade Manantial de Buenos Aires, né? E atuo também como pesquisador em, como eu já disse, em Vulgata Latina, crítica textual e gramática latina, né? Então, a curiosidade da língua hebraica ou da língua latina, que interessa muito. As pessoas gostam muito, eu percebo que as pessoas se interessam muito mais pelas aquelas curiosidades de determinadas palavras, etimologia de determinadas palavras, significado de determinadas palavras, e através disso pode ser uma porta para a pessoa fazer uma introdução. Aí eu quero deixar esse espaço para você fazer alguma consideração nesse sentido aí, uma curiosidade, alguma coisa que venhamos a crescer mais nesse vídeo, aprender mais. Origem de palavras em 1 minuto. Então, por exemplo, eu já coloquei para a língua latina a palavra, por exemplo, a letras clássicas, a palavra náusea está lá, que é um grande exemplo de curiosidade, que inicialmente, por volta do século a.C., tem uma palavra que aparece no Novo Testamento, chama-se naus, que é ni, alfa, y e sigma, naus. Essa palavra naus se traduz literalmente por navio. Então, esse sentimento, a gente fala gastura, a pessoa que estava lá no alto do mar Mediterrâneo, ou no alto do mar, mesmo não sendo o mar, mas sendo o lago, mas é grande o lago da Galileia, e conforme o naus ou a naus balançava, dava essa gastura. Daí então da palavra navio, naus, o balançar do navio e essa gastura na pessoa passou a ser chamada náusea. Isto é, o enjoo que você sente na naus. Então veja que dá certo. Então veja que a partir dessa, aí entrou a palavra náusea, aí já ganhou o sentido pejorativo, a palavra náusea, para enjoo, não precisa você estar em alto mar, mas também ganhou o sentido de reprovação. Nossa, essa atitude me dá nojo. Ele não está sentindo nada, mas ganhou outra proporção, é o poder da riqueza da palavra. E outra coisa também, agora eu falei da língua grega, já para a língua latina, o poder dos prefixos. O latim, pastor Wagner, ele é rico em prefixo, infixo e sufixo. A língua hebraica é rica em sufixo.
Então, o prefixo in, latim, ou IN, IM, depende da próxima letra, né, que entrou também isso no português. Eu não tenho como escrever impiedade com N. Ele ganhou uma proporção tão grande porque ele marca nas palavras. Ele marca nas palavras o contrário do que a palavra diz. Então ele funciona como prefixo. O in, junto com a letra alfa em grego, ele funciona como prefixo. Então, quando ele se junta a um radical, o que a palavra significa passa a ser o contrário. Aí tem uma palavrinha muito conhecida, pietas, em latim, que se traduz como piedade, que é a prática da religião. Eu estou falando de religião do sentido doutrinário, não sociológico, né? Do sentido puro. A prática da religião, o fervor, aquela devoção. Pietas é isso. Se eu colocar o prefixo in antes de pieta, aí passa a ser o contrário. Daí deu origem in, mas pieta deu origem à palavra portuguesa impiedade. Então, na prática, impiedade é o contrário de pieta. Falta da prática da devoção, falta do fervor. Então, essas duas colocações importantes das letras clássicas, né? Deixa também do hebraico. Acho que o senhor tem um vídeo no canal, eu estou até procurando aqui, que tem bastante views, que é sobre, eu acho que a palavra Ebenezer, se eu não estiver enganado. Sim, na realidade, a já apresentada pelos os rabinos que deram aula aí em 2001, né, tem alguns anos, professor Jean, que eu já era como professor em 2001, né, falava meio enrolado, não diga na sua igreja, aí eu falei, não dizer o que é na sua igreja, não diga na sua igreja que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Aí foi quando ele explicou, porque na realidade é assim, a palavra Ebenezer em hebraico significa literalmente pedra de auxílio. E Samuel, depois que disse, né, Ebenezer, pedra de auxílio, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor em hebraico não é isso, é outra frase. Então a frase, como está emendada, aí a pessoa pensa que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então por isso Entendi. tem muita. E outra coisa importante. Pode concluir. E outro vídeo meu também que tem muitos views, que é um dos melhores, mais visto, é exatamente a gramática hebraica para a regra do som de A para o som de I. Veja que em hebraico, palavra se diz davar, aparece com frequência, davar. Mas nos profetas menores tem muitas ocorrências. Eles dizem lá, divar Adonai. Porque o que acontece? Como davar é um construto e o Adonai é um absoluto, como Shalom é um construto e Adonai é um absoluto, obrigatoriamente esse som de A tem que cair para o som de I. Então, em vez de davar Adonai, é divar Adonai. E em vez de Shalom Adonai, que é gramaticalmente reta, Shilom Adonai. Aí a língua hebraica tem essas riquezas. Primeiro, um certo limite, tem um certo limite para nós protestantes, para não virar cabalismo, né? Ou virar aquela astrologia, mas tem algumas riquezas dos números das letras, inclusive explicado primeiramente pelos rabinos, né? Essa própria questão da gramática Shilom Adonai, da palavra Ebenezer, e tem também os famosos, o hebraico, o latim e o grego não tem isso, que é os famosos acrônimos, né, os acrósticos. São aquelas palavras, claro que o mais conhecido em grego é Ichthus, que é peixe, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas os acrósticos na língua hebraica aparecem com frequência. Eu acho que o mais citado na internet e o mais apresentado no YouTube pelos judeus é exatamente aquele acróstico da palavra Amém, né? A letra A, Aleph, Men e Nun. A abreviatura de meu Deus é um rei fiel.
Veja Muito só que bom, hein? o Aleph é a abreviatura da palavra Elohim, e o Melech é o Men, a abreviatura da letra da palavra Merle, e o Nun, a abreviatura da palavra fiel. Então forma um acróstico, né? Então não é à toa, no Novo Testamento, Jesus disse que era o Amém. A língua grega não há qualquer novidade sobre isso, porque Amém tem a ver com encerramento. Mas a língua grega tem uma riqueza para a citação dele. Alguns judaizantes e judeus insistem, pastor Wagner, que o alfa e o ômega foi em hebraico, mas não tem como, porque o ômega é a última letra do alfabeto grego, e a última letra do alfabeto hebraico é outra. Então eu acho que ômega é o tom original, porque a letra alfa, eu contei aqui há pouco para você, ela funciona também como prefixo, não é só na fonologia, ela também avança na morfologia. Como prefixo, por isso que ele diz que eu sou alfa, a letra alfa também tira quando ela chega. Veja da sua palavra da área, a palavra lei em grego se diz nomos. Ni, omicron, mi, omicron e sigma. Nomos, lei. Se eu colocar a letra alfa, ela passou a ter o sentido de prefixo. Aí a nova leitura ficou anomos. Ou anomos ou anomos, depende da declinação. Anomos. Agora, o sentido agora passa a ter sem lei. Sem lei. Porque a letra alfa funciona como prefixo. E o ômega, aí já é outro mistério grande. Por quê? Existem duas vogais em grego com som de O, que é a vogal ômicron e a vogal ômega. Mas Jesus não disse que era o alfa e o ômicron, pode perceber. Já dá para perceber aí, ó, um O micro. Micro também é uma palavra grega para pequeno. Ó, um O micron. Omicron ou Omicron é um O pequeno. Mas o O mega, viu que diferença? É um O que enche. Bom, muito bom. O ômega preenche com a sua glória. Aí, fechando como alfa e ômega, uma vez ele disse, olha, vinde a mim. Mas ele mesmo disse, apartai-vos de mim. É o mesmo. Então, ele como alfa, ele tanto dá como tira. Porque ele funciona como prefixo, né? É uma língua rica, né? É.